pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast com entrevista sobre geotecnia, sobre geologia, sobre fundações, sobre engenharia. A ideia nossa aqui é trazer informações, curiosidades, obras impactantes e profissionais de gabarito. E hoje estou aqui recebendo meu amigo Davi Meleu, 44 anos de geologia, trabalhou em várias obras importantes e vai compartilhar com a gente aqui da sua experiência. Muito obrigado por ter aceitado, Davi. Eu fico muito feliz porque minha carreira foi impactada por você. Lá no início, no começo da minha carreira, eu tive a oportunidade de acompanhar a sondagem em campo com você e eu fico muito feliz agora estar aqui, você aí saudável, ainda trabalhando, firme com a empresa. Muito bem-vindo. Cara, Cristian, eu que agradeço, bicho. Tu me pegou de surpresa, você tem me dado aí um apoio inesperado até, né, cara? Mas foi o melhor de tudo é que a gente voltou. Nos reencontramos, né, cara? Depois de 98 até hoje já tem algum tempo, né? Tempinho. 37 anos, mais ou menos, né? Que a gente volta a atuar junto praticamente e é muito bacana ver também a evolução, né, cara? Eu, assim, mais ou menos estagnei, né, cara? Que não tive oportunidade, não era a minha vocação acadêmica, estudar e tal, então minha vocação era trabalhar e eu acho que a minha formação de geólogo, ela já diz um pouco, é gostar de campo, é gostar de passear, vamos dizer assim, né? Então, quando tu vê um amigo, um cara que começou praticamente contigo como estagiário lá na BB, né? Eu também estava entrando, não era muita coisa, e ver a evolução que tu teve, hoje tu é um nome conhecido no mercado, né? E eu também, assim, graças a você e a outros aí, a gente acaba também ficando conhecido no mercado, né? Muito bom, é muito bom. Tivemos a oportunidade lá no Pará, né? E o meu impacto que eu tive foi o Davi e a esposa estavam lá e tocando a obra de sondagem, subia morro, descia morro e fazia muita coisa. Davi, para começar aqui, o que levou você a escolher geologia? Lá atrás, o que fez você ser um geólogo? Rapaz, até não tinha geologia, não tinha muito a ver comigo mesmo, porque eu estudava em Santa Maria, que é uma cidade universitária, e lá tinha todas as faculdades, menos a faculdade de geologia. Olha só. E na minha cidade, São Gabriel, eu tinha um amigo que era geólogo. E eu acho que foi através dele que eu passei a me interessar por geologia. Aí também tinha um outro amigo que jogava futebol com a gente, que também começou a cursar geologia, e eu acho que aquilo aí me deu alguma ideia, e eu passei a investigar o que era geologia. E naquela época, nós estamos falando de 1976, mais ou menos, né, cara? A geologia começou a ter uma importância maior. Naquela época, a geotecnia era muito pouco usada, digamos assim, né? O geólogo... eu acho que até hoje também é uma falha das faculdades, a formação é mais voltada para a mineração. Hoje, o que a gente vê a evolução é ambiental também. Hoje o geólogo ele tem uma formação muito voltada para o meio ambiente. É um campo que se abriu para a geologia muito grande. Eu não tive a oportunidade. Na minha época, meio ambiente não era levado a sério ainda. E como é que foi o início da carreira? O que você foi fazer? Cara, o início foi difícil. Como todo início não é fácil, mas assim, eu formei numa época muito ruim. Eu formei em 81, era uma época recessiva, não tinha emprego. Eu já estava casado com um filho, cara. Saí do Rio Grande do Sul, assim, desesperado para conseguir emprego em São Paulo, Rio, porque o Rio Grande do Sul é um mercado muito restrito para a geologia. Lá você falava em carvão naquela época, o mercado as mineração de carvão e alguma coisa de calcário, o ouro é um pouco incipiente na região de Caçapava, Lavras e tal, mas nunca foi um estado mineral como é Minas Gerais, né, cara? Então, na minha primeira subida, digamos assim, do sul à procura de emprego, eu fui bitolado a procurar emprego em empresas de mineração. Então, eu cheguei em São Paulo, batendo de porta em porta. Naquela época era de porta em porta, levando currículo, deixando currículo e na expectativa de alguém te chamar, né, cara? Aí não existia o network de hoje, né, que facilita, né?
E a primeira minha subida foi frustrante, né, cara? Fiquei uns 15 dias em São Paulo, mais uns 10 no Rio de Janeiro, e não consegui nada, cara. Voltei para casa triste, precisando trabalhar, mas sem opção. E aguardei mais um tempo, e aí quando foi em novembro, eu me aventurei de novo. A economia melhorou um pouquinho, a gente começou a ouvir bons comentários, que o Brasil voltava a crescer e tal. E aí eu cheguei em São Paulo, não consegui nada, mas já tive assim, uma expectativa melhor. Quando não é para ser, não é, né, cara? Eu cheguei, acho que foi na Engevix, e era a época que o Paulo Maluf estava lançando a Paulipetro, né? E os caras tinham contratado 15 geólogos uma semana atrás, estavam desesperados atrás de geólogo, cara. Eu cheguei uma semana atrasado. Mas não tem problema. Aí de lá toquei pro Rio já. E aí com outra visão, Cristian. Aí entrou a visão da geotecnia. Que no período que eu fiquei em São Leopoldo, que eu morava em São Leopoldo, trocando ideia com as pessoas, o pessoal me alertou muito para a área de geotecnia, que era uma área muito pouco procurada e tal, mas que era uma área que tinha um bom potencial. E eu cheguei no Rio, cara, e por incrível que pareça, bati numa porta, bati noutra, cheguei num lugar assim onde tu menos espera, uma portinha lá, tinha uma empresa pequena, tipo hoje a gente chama de consultoria, né? E o cara chegou para mim e falou, rapaz, eu não tenho vaga, mas eu conheço uma empresa que está precisando, a Geomecânica está precisando com urgência de um geólogo e tal. O cara me deu um endereço e eu fui, bicho. E o mais interessante disso aí, porque eu cheguei lá, na entrevista que eu fiz com o cara, foi um 0 à esquerda. Só que o cara gostou de mim, assim, talvez até por eu ser gaúcho, o jeito de falar naquela época, e o gaúcho tem alguma fama de trabalhador, às vezes é só fama, né, cara? E o cara gostou de mim, a empresa tinha um laboratório de solos muito bom e trabalhava para a Petrobras. Aí o cara falou, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho um serviço aqui para um mês. Tu te interessa? Eu falei, claro, cara, porra, 30 dias, né? E de experiência, eu vou ter currículo pelo menos, né? Começar a diferenciar. E aí o cara falou, então tá contratado, amanhã tu começa no nosso laboratório de solos aqui, o nosso pessoal de laboratório vai te ensinar aí a fazer uma boa descrição de solo, rocha não é tanto, porque eles não são especialistas em mas em solos e tal, e rocha tu te vira. Beleza, cara. E foi aí que começou, eu já embarquei no final, eu acho que era uma segunda ou terça, comecei na quarta, quinta, sexta no laboratório, domingo avião, plataforma de petróleo, fazer sondagem em plataforma, sondagem geotécnica em plataforma. E para minha sorte, cara, terminado o serviço lá, eu voltei para casa e eu tinha direito a 15 dias de folga e não consegui nem tirar 15 dias de folga. O cara me chamou com 5 dias, que eles tinham pego um serviço que era uma sondagem de sino, não sei se tu já ouviu falar, até desenvolvida pelo Francis Bogossian e o acho que é Paulo César Lopes, que era sócio dele, que eram os donos da Geomecânica. E é uma sondagem interessante, feita por um mergulhador no fundo do mar e tal. Troço até difícil de acreditar, mas hoje seria mais fácil, né? Com câmeras, essas coisas, né? Mas aí, cara, eu fui escalado para trabalhar num rebocador. Era um barco. E esse foi o grande desafio. Você se adaptar em alto mar num barco de 40 por 30, mais ou menos. Que era um rebocador. Ficava quantos dias? Cara, no início eu fiquei 20 e poucos dias. E aí vem a grande, talvez tenha sido até o bom para mim, entendeu? Porque eu teria 14 dias de folga. E eu tinha indicado um substituto, porque tinha que ter como é que chama? Que é revezar. Revezamento. E aí eu tinha indicado um colega meu que tinha formado comigo, e o cara foi para o meu lugar. Só que o cara chegou lá e não se adaptou em alto mar. E o alto mar é complicado. Enjoa direto, cara. A minha história para mim me adaptar lá foi até relativamente boa, porque eu fiquei 20 dias em Fortaleza, que eu ia para o barco todo dia. E o interessante é que a hora que eu saía do barco, a calçada parece que balançava, era a calçada balançando, eu caminhando e a calçada para lá e para cá, entendeu? Mas aquilo ali, assim, me deu uma ideia do que era, né? E eu fiz amizade com o pessoal, e o pessoal me orientou muito bem, falou, primeiro dia de embarque, cara, tu trata de te alimentar bem, tomar uns 2 Dramin, dorme a noite inteira, que o barco ia viajar a noite inteira, e no outro dia vamos ver o que vai acontecer.
E foi dessa forma. Cheguei no outro dia, cara, até levantei bem, sabe? Tinha me alimentado e tal, dentro do... Aí fui pro banheiro, cara, escovar dente. Aquele troço balançando, balançando. E fazer xixi. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Aí tu tem que pôr na cabeça o seguinte, esse barco aqui, ele não vai parar de balançar. É eu que vou ter que pôr na cabeça que ele não tá balançando, não né, tá cara? balançando, né? Mas eu até tava bem, então... É. Mas aí eu entrei para tomar café, cara. A hora que eu entrei no refeitório, aquele cheiro de gordura, os caras lá, bacon, café, ovo e tal, coisa de... Rapaz do céu, mas foi entrar e sair, né? Sair que era um foguete, né? Aí os caras foram lá, me deram assistência e tal. Não, vai dormir, porque o barco não ia trabalhar aquele dia, estava muito complicado. Aí eu dormi, chegou na hora do almoço, levantar e tal, até estava melhorzinho um pouquinho. Aí entrei no refeitório, cara, e deu o mesmo revertério. Rua de novo, né, cara? Mas aí o cara lá me deu uma força, levou umas frutas e tal, me alimentei, fiquei ali, já comecei a respirar um ar puro. Quando foi de noite, o taifeiro, que a gente chama lá, né, que era os garçons, o cara falou, não entra, eu vou te trazer um prato de comida aqui, você te alimenta aqui direitinho e tal. Beleza. Cara, jantei, fui dormir. Porra, no outro dia virei marinheiro, cara. Dá água pro vinho. Tranquilo. Isso aí, me ajudou a permanecer na empresa. Entendi. Porque foram 3 caras me substituir e nenhum deu conta. E você sempre... E eu sempre. Aí, então, o que acontecia? Eu chegava no Rio Grande do Sul para tirar minha folga, ficava 3, 4 dias, telefone. Volta urgente, que o cara não aguentou. O cara tendo que tomar soro, bicho. Entendeu? O cara chegava lá... Te valorizaram demais a empresa, claro, porque é só você que estava conseguindo. Pois é, mas daquele jeito, é relativa, como tu fala, né, cara? Mas foi assim, foi o que me segurou, até que apareceu um carioca lá que deu conta do recado. Aí eu conseguia tirar folga, mas de qualquer maneira, aquilo ali eu passei a ser o reserva imediato do cara, era eu e o cara só. Tinha 2 caras revezando. Isso aí me deu de um mês que eu ia trabalhar, eu trabalhei 2 anos. Aí saí de lá, fui para barragem, essas coisas todas, entendeu? Então, assim, foi como todo começo difícil, mas as coisas vão se ajeitando, né, cara? Tu tendo um pouquinho de competência, força de vontade, a coisa vai, cara. Muito bom, Davi. Essas experiências são muito boas, né? E conta para nós aqui, se você lembra, né, aí pra gente, compartilhar com a gente, qual foi o solo mais complicado que você já estudou? Qual foi o empreendimento, a obra, o momento mais complicado que você enfrentou? Rapaz, como nossa empresa, nós fizemos a sondagem da travessia do Rio Amazonas, da linha de Xingu-Jurupari, a linha de 500 kV, aquela que vai a Manaus e está indo até Boa Vista hoje, né, cara? Rapaz, ali é uma empreitada de infraestrutura, nós tínhamos que alugar barco, para o pessoal dormir em barco. Várias... voadeira, como eles chamam lá, e rabeta, aqueles barquinhos, porque tu entrava nos igarapé, o barco maior não tinha calado, né, cara? Então, aquilo ali foi um desafio e tanto, cara. Então, a gente ficou lá, foram 90 torres, 90 sondagens, tudo numa faixa de 40 metros. 40 metros. 50 metros. Espessura de solo ruim. Tudo mole. Era tudo, os 40? Cara, sondagem... Até teve um caso interessante, uma sondagem que deu 35 metros, impenetrável. Como todas estavam dando mais de 40, eu cheguei para o cliente e falei, cara, vamos fazer um deslocamento, porque essa aqui eu acho que ela está meio fora da curva, né? E o cara autorizou e ela bateu, deu um pouquinho mais, um pouquinho menos, não interessa. E o nosso limite de sondagem era 50 metros. Nós não tínhamos mais equipamento, a nossa bomba d'água já não conseguia lavar o furo com mais de 50 metros. Então, esse realmente foi assim, felizmente deu tudo certo, ninguém morreu, que era um troço até, atravessava Rio Xingu todo dia, ficava numa cidade, depois houve como sempre, cara, a gente ficou perto de uma comunidade lá, o barco, e aí chegou no ouvidos do pessoal de meio ambiente, que a nossa turma estava atrapalhando a comunidade, que os nossos funcionários estavam bebendo, fazendo arruaça, fazendo barulho, sei o quê. Aí nos proibiram de morar no barco. Aí nós tínhamos que morar numa cidade do outro lado do Rio Xingu. Atravessar o Rio Xingu todo dia, com os barcos pequenos, é arriscado. Eram 2 equipes, 3 equipes, cara. Troço complicado, perigoso. Você sempre, né, mesmo tomando todos os cuidados, não é
esses rios aí são muito grandes. Esses rios têm ondas com mais de metro, cara. Dia de vento, então, é um perigo maior ainda, né? Mas, felizmente, depois de quase... Eu acho que a gente gastou quase uns... Mais de 6 meses, com certeza. Tá? Para fazer 90 pontos. 90 pontos. Muito aventura, bom. Foi uma aventura. Uma aventura, assim, acho que poucas empresas participaram de uma empreitada como nós participamos. Muito bom. Eu tinha que... Para te ter uma ideia, Almeirim, não sei se você já ouviu falar, Almeirim fica na margem esquerda do Rio Amazonas, só chega de barco, ou a gente chegava de avião lá pelo Projeto Jari, na cidade de Laranjal do Jari, que é divisa do Amapá com o Pará. Lá tinha um campo de pouso. E tinha um avião, cara, que fazia transporte malote. Ele não podia carregar passageiros, mas isso aí ninguém sabia. Então eu fiz umas 2 viagens lá, eu também não sabia. E para minha surpresa, numa terceira viagem, quando eu fui comprar passagem, os caras falaram, não, agora nos proibiram de carregar passageiro. E aí acabou que eu tinha que ir de barco, subir de barco, todo o Amazonas saindo lá de Belém até Jurupari. Era 4 dias dentro de barco, cara. Que aventura, hein? É uma aventura. Que aventura. Não é fácil, né? Muito. Tivemos um acidente, felizmente sem problemas de perda humana, nada, na travessia do Rio Purus. Ali é Rio Purus, na linha de Jurupari para Macapá, Laranjal do Jari e Macapá. A gente estava trabalhando dentro do rio com o flutuante. E o flutuante, ele é em cima de uns tonéis. Certo. E os caras foram deslocar de um ponto para o outro, cara, e amarraram no tablado do flutuante. A hora que o barco puxou, só veio o tablado, cara. Afundou tudo. Nossa. Perdemos o equipamento, assim, na hora perdeu tudo. Para nossa sorte, cara, tinha uns mergulhadores do garimpo. Aí comprei os caras lá, negociei com os caras mergulharam, rapaz, e recuperaram tudo para nós. Perdeu uma porcariazinha lá, boca de lobo, uma chave de grifo, coisa assim. Mas o equipamento para continuar a sondagem veio inteiro. Deu para a felicidade geral da nação, né? São situações inusitadas. Não, imagina no lugar daquele lá, tu perde o equipamento, vai levar no mínimo uns 10, 15 dias para chegar com outro equipamento. E vai muito do empreendedorismo, né, Davi? Você conta a história aí, né, que você formou em geologia, lutou para se firmar geólogo, ralou, trabalhou, e chegou um momento da sua vida que você falou assim, vou ter minha empresa, vou fazer sondagem. O que te levou a isso? Que foi essa transição do geólogo CLT, vamos falar assim, para o empreendedor DMGEL? Aí, cara, são 2 coisas. A primeira a geologia, como da engenharia, de geotecnia, nessas épocas de crise, são os primeiros setores afetados. Então, quando eu trabalhava na geomecânica, eu fiquei 2 anos lá e só saí porque não tinha mais no serviço. Você sabe que tu é de projeto. Quando não tem mais nada, a primeira que sobra é o pessoal da geologia. Quando eu vim para Minas também, já numa segunda aventura, procurando trabalho, da mesma forma que eu fui na primeira etapa São Paulo, Rio, dessa vez eu acabei vindo a Belo Horizonte, porque tinha um cunhado meu aqui e tal, então tinha lugar para ficar, e um apoio, né, cara? Então foi bacana. E eu acabei conseguindo um emprego na EPC, e comecei trabalhando, naquela época a Vale estava fazendo a duplicação da ferrovia Vitória-Minas, e eu comecei a trabalhar na ferrovia. Mas não durei muito nesse serviço com a ferrovia. Logo eu comecei a trabalhar com o pessoal de linha de transmissão, que a CEMIG estava introduzindo o estudo de traçado em cima de aerofotogrametria. E como o geólogo é especializado, na época era em aerofotogrametria, hoje até nem sei se tem nas faculdades, porque como se trabalha hoje tudo com imagem de satélite, controle remoto, essas coisas todas, nem sei se ainda estuda isso. Então era estereoscopia, juntava as imagens, as fotografia aérea, naquelas imagens, ter uma ideia, as fotografias aéreas eram de um voo USAF 66, de 1966, que o exército americano, a Força Aérea Americana, voou algumas faixas no Brasil, né? Então a CEMIG tinha um acervo de fotografias, tinha algumas outras fotos até boas, mas a escala era tipo escala 1 para 100 mil.
Mas em cima daquilo ali a gente conseguia montar uma planta de traçado, fazia Entendi. todo o tal. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Formava, eram uns retângulos de, como é que é, papel vegetal, né? Colocava em cima e tirava a drenagem, se enxergasse algum afloramento de rocha, porque com a estereoscopia a gente conseguia alguma coisa, né? E ia fazendo, cara. Fazia uma planta de traçado, alguma coisa legalzinha. E em cima daquilo ali, a CEMIG passou a ter necessidade que o setor de linha de transmissão tivesse um geólogo. Uhum. E eu fui o escolhido. Lá com o pessoal lá, me entrosei muito bem com os amigos que tu conhece até hoje, Roberto Santos e companhia, né, cara? Silvino, finado Silvino. E a partir daí, eu fiquei, eu acho que foi 2 anos com eles, até que eu recebi uma proposta para sair da empresa. E eles não me deixaram sair, mas eu tive que ir para a barragem, porque a barragem pagava mais. Então, para cobrir o valor que eu queria, eu tive que passar para a barragem. Aí eu fiquei 2 anos em barragem, 98 e 99, fazendo fiscalização de sondagem, mapeamento geológico geotécnico, essas coisas todas. E depois voltei ainda fiquei mais 2 anos em linha. Uhum. E o que aconteceu? Desemprego, em 91, acho que foi o que veio a crise, né, cara? Para te ter uma ideia, cara, do tamanho da crise, naquela época a EPC, a IPC chegou a ter 15 geólogos. A crise chegou e eu fui o último a pagar a luz. Não porque eu era o melhor, porque eu estava num projetinho que era, naquela época, o que é hoje esses corredores de ônibus do BRT na Cristiano Machado. Uhum. Então nós estávamos fazendo sondagem em todos os viadutos que tem hoje, já naquela época, no ano de 2000, 99, 2000, 2000, 2001. Foi feita sondagem em todas essas cruzamentos de avenida onde tem viaduto hoje. Uhum. Começando aqui naquela ali da Jacuí, como é que chama ali? Atravessando na Jacuí para o outro lado do Horto ali. Uhum. E aí tinha hoje, que estão fazendo hoje, aquela como é que é? Último de Melo, lá em cima do Floramar, e as outras para frente, cara. Uhum. Para te ter uma ideia, em 1990, quer dizer, foram construir isso que ano? 2014, da época da Copa, que começaram a mexer com isso aí, né? Então você fez a sondagem do Guararapes? O que caiu? Não, esse eu não fiz, não. Esse eu não fiz. Esse era mais da Copa mesmo, né? Da Copa. Naquela época eram os projetos. Foram vários projetos que o Nilton Cardoso, até chegar no... Na época do Nilton Cardoso. Era na época do Nilton Cardoso, né? Mas e aí, cara, depois, continuando a história do porquê que eu optei por trabalhar com linha, eu fiquei desempregado e meus colegas eram muitos paulistas e cariocas. O time da EPC era, eu acho que de 15 geólogos devia ter de Minas, cara. Eu tinha 1 ou 2. Uhum. Um faleceu e ficou, acho que era o João e uma menina. Tinha 2. E o resto tudo era fora, tudo de fora. O pessoal voltou para São Paulo, voltou para o Rio, essa coisa toda, e eu acabei ficando. E nessa de eu ficar, eu comecei a trabalhar prestando serviço para o Riad, que tinha sido meu colega na EPC, e ele tinha uns serviços de na área de geotecnia para mineração. Uhum. Aí nós pegamos um serviço, mapeamento, aí fiscalização de sondagem. Naquela época eu só fazia fiscalização, né? Uhum. E esse troço aí durou mais ou menos uns 6 meses, 1 ano. E nesse meio tempo a Leme reagiu. A EPC saiu fora do circuito de linha de transmissão. Mas a Leme reagiu, porque a Leme ficou sozinha no mercado. Certo. E aí, com a reação da Leme, só restava eu no mercado da área de linha de transmissão para fazer inspeção, fazer medição de resistividade. E a gente, como eu fazia no EPC, a gente contratava as empresas para fazer sondagem. E eu comecei a perceber que as empresas faziam sondagem, mas quem descrevia a sondagem era eu. Porque naquela época eu ia fazer inspeção e acompanhava a sondagem. Aí eu fazia o boletim de sondagem atrada, eu fazia o boletim de sondagem de percussão. Aí, deu um estalo, eu cheguei, o pessoal da Leme falou, na próxima campanha aí que tiver, eu vou fazer a sondagem atrado. Porque sondagem atrado era um troço simples, era comprar uns equipamentinhos ali e tal. Eu vou arrumar um pessoal aí, vou fazer a sondagem atrado da medição de resistividade e a inspeção.
Sondagem de percussão eu vou subcontratar. Se vocês quiserem, você subcontrata. Não, beleza, eles gostaram da ideia. E aquilo ali foi o primeiro passo, cara. Primeira oportunidade. Primeira oportunidade. Aí começou a surgir outras aqui, outras ali, até que a grande oportunidade foi uma linha da BB lá no Mato Grosso, Tangará da Serra, que era a Juba Fazenda Itamaraty, não sei se chegou a acompanhar, acho que não, né? Acho que foi em 96, mais ou menos. Não estava lá ainda. Ainda foi um pouquinho, 93, 94. E Juba 4 Marcos. Ali já deu um upzinho e eu abri uma frente de serviço dentro da BB, através do Acácio, que tu conhece muito, né? Claro. E conheci o Augusto, conheci o Ângelo, conheci o pessoal, fiz amizade com o pessoal, eles confiaram muito no meu serviço. Aí eu comecei a fazer, começou a surgir esses serviços de linha, como é que chama? Fazer orçamento para linha de transmissão. E eu comecei a viajar com eles. Fomos até para o Peru, fomos para a Bolívia, fizemos várias viagens internacionais. E fizemos a principal, que foi Itagarabi. Eu fui correr o Ângelo e mais um pessoal lá do Rio Grande do Sul. E a BB inicialmente perdeu essa obra. Mas quem ganhou não conseguiu comprovar a capacidade técnica e financeira, eu acho que foi. E o serviço caiu no colo da BB. E a BB, uma empresa séria, eu tinha um compromisso que se eles ganhassem, eu faria sondagem. E aí eles me deram a sondagem, cara. E eu entrei com a cara e a coragem. Eu não tinha equipamento de percussão, como eu te falei, só tinha que fazer trado e tal. E naquela época se fazia muito trado, né? Então eu falei, não, vou fazer o trado, a resistividade e vou subcontratar a sondagem de percussão. Aí subcontratei uma empresa, mas tive que montar mais 2 tripé para mim, cara. Aí cheguei e consegui, aluguei 2 caminhonetes, aluguei 2 tripé e foi, cara, no peito e na coragem e foi sucesso. Foi sucesso, conseguimos fazer tudo direitinho, tanto que a BB pegou o segundo circuito, me chamou e nós fomos lá e damos conta de novo. E de lá a gente partiu para o Pará, onde a gente se encontrou, né, cara? E você viu que lá no Pará não foi mole, né, cara? Foram 1.500 quilômetros de linha, né? 1.500. Foi. Então, a partir daí. Agora, teve um intervalo entre esse serviço de Garabi 2 e a ida para o Pará, né? Que eu fui para a CIMI. Na Siemens. A Siemens também pegou um primeiro turniquê daquela linha Taquarussu, Assis Sumaré. Inácio, né? Inácio. O Inácio estava na Siemens, eu encontrei o Quintela no aeroporto. Eu posso me considerar um cara de sorte. Estou chegando de férias no aeroporto, na época era na Pampulha, né, cara? Pô, tá lá o nosso amigo Sérgio Quintela. Ô, Davi, como é que tu tá? Onde é que tu anda e tal? Eu falei, cara, tô chegando do Sul, terminei a obra lá da BB. Aí, tá parado? Agora eu vou ficar parado, vou ter que correr atrás e tal, né? Foi dezembro que nós terminamos lá, porque eu ajudei na BB lá, fiquei na parte civil depois da sondagem, né? Foi onde a gente se encontrou, né? E aí ele falou, não, cara, não vai ficar desempregado, não, tá empregado na Siemens, vamos conversar e tal. Eu falei, é pra já, né, cara? E passei outra semana eu já estava em São Paulo. E virei homem de confiança de lá, porque ele estava montando a equipe, né? E não tinha aquele cara de campo. E eu virei o cara de campo, só que até eu virar cara de campo eu tinha que ficar um mês em São Paulo. E para ficar em São Paulo, para quem não é de São Paulo, é dureza, viu, cara? Custo, tudo. E aí eu me dei mal, porque eu não tinha previsto esse custo. Porque era para mim ir direto para Assis, para assumir lá em Assis, né, cara? E eu tive que ficar um mês no coisa. Por sua conta? Por minha conta. Aí o Inácio morava em... Também tinha alugado um apartamento em Jundiaí. Aí eu fui para Jundiaí, ficava no hotel em Jundiaí, de segunda a sexta pegava o ônibus, Belo Horizonte, domingo de noite voltava. A luta. Entendeu? Mas também consegui pegar a sondagem e aí eu me recuperei o prejuízo, com certeza, né? Muito bom, muito bom. São as histórias de vida, né? As histórias de vida que caminham e marcam a nossa experiência, né? A nossa experiência são essas histórias que ficaram marcadas, né? Voltando um pouco para a execução da sondagem, Davi, voltando um pouco para as questões de execução de sondagem mesmo, você lembra alguma sondagem que você tenha feito e na hora da escavação tenha aparecido um solo diferente por algum motivo, alguma questão nesse assunto? Não, cara, isso eu chamaria atenção para a linha Itá, Caxias, tá?
porque é um terreno totalmente heterogêneo, formado por a região de basalto extremamente fraturado, bloco rolado, matacão, pedra. E então, é o que a gente até anda discutindo, né, tecnicamente, a sondagem feita no piquete central, ela não podia ser jogada num stay que ficava a 20, 30 metros. Tá? Então, isso aconteceu muito. De o cara ter, como nós estávamos falando também, de ter 2, 3 tipos de fundação por torre, né, cara? Tá? Porque tinha alguns, e o cara lá escavava, passava. Chegava em outro local, não passava. Lógico que tubulão não era, né, a pedida, né? Mas ou fazer uma sapata, ou fazer uma ancoragem, entendeu? Então, eram opções. Só ajudando o pessoal que está acompanhando a gente com a questão das linhas de transmissão. Linha de transmissão são aquelas torres metálicas que vocês veem no campo, né? E essas torres, elas têm, se ela é autoportante, ela tem 4 pés. Se ela é estaiada, geralmente ela tem um mastro ou 2 mastros, dependendo do tipo da torre. E ela é estaiada, então ela tem os estais localizados numa distância. E normalmente, nesse tipo de obra, a gente faz uma sondagem no piquete central, no centro de locação dessa torre. E você sondar no centro da torre, você tem ali uma geologia geotecnia diferente, às vezes, da onde vai cair o stay. Principalmente se você tem inclinações no terreno, esse stay pode cair num outro perfil geológico, geotécnico, que é isso que o Davi está falando aqui para a gente, desse desafio, né? Davi, pouco tempo atrás aconteceu uma coisa comigo que nós sabemos que hoje, de forma até coerente, a Vale tem pedido que a gente faça sondagem nos 4 pés. Ela não está aceitando a sondagem só no piquete central. Muito bom, né, projetista, né? Claro. Perguntaram, o que você acha, projetista? Ótimo. Eu falei, ótimo. Você está me dando mais informações. Mas aconteceu um fato realmente fantástico numa torre específica. O cara fez a sondagem nos 4 pés, chegou nos famosos 10,45, maravilha. A gente projetou uma estaca escavada, né, um tubulão para cada pé, um comprimento em função do SPT de cada pé, bonitinho. Aí chega na obra, o cara manda um formulário, o famoso formulário de alteração, né? No pé C, deu impenetrável a 5,50. Eu falei, impossível. Por quê? Falei, impossível por quê? Porque a sondagem foi fiscalizada, vocês estão acompanhando aí, era uma linha pequena, a fiscalização da Vale em cima, então a sondagem não está errada, a sondagem está correta. Como é que isso aconteceu? Davi, nós fomos olhar o que aconteceu. O que aconteceu? O cara foi inspecionar, né? A pedra, o impenetrável, estava fora do centro. Passou no cantinho. Passou no cantinho. A sondagem passou no cantinho. Ou seja, o risco ainda existe mesmo fazendo sondagem em todos os pés. Ele existe, claro, você diminui drasticamente, mas aconteceu isso nessa obra. Eu achei muito, muito interessante. Não, corroborando o que tu falou, nessa linha de Itá, Caxias, naquela época eu acompanhava todas as sondagens, né, que até pouco tempo eu acompanhava, e eu estava num ponto que o piquete central deu em cima da rocha, do afloramento rochoso. Só que esse afloramento, ele era curto. Ele devia ter o quê? Talvez uns 2 metros para um lado e para outro. E eu, como eu estava acompanhando, eu falei assim, aqui, vamos fazer uma sondagem aqui, 2 metros aqui, quando terminava a laje, que era uma laje de basalto. E eu, conhecedor de basalto que a gente sabe que o basalto podia ser um bloco aquilo ali. Fizemos a sondagem. Cara, ela não foi muito longe, mas ela foi a 1,50 m. Entendeu? Então, de repente, até para um mastro central, alguma coisa serviria. Daria para fazer a 2 metros para trás. E tu estava em cima de uma laje de rocha de basalto. É incrível. Isso são as situações, né? Alguma falha ou surpresa geológica que você lembra, que você tem acompanhado, que afetou bastante a obra, que você queira compartilhar com a gente aí? Não, ela afetou, cara, mas isso aí foi uma falha. Você vai lembrar muito bem que na BB nós tínhamos uma engenheira, não vamos citar nome, né? Acho que não vem o caso, até nem lembro dela, que era responsável pelo projeto lá da linha de Vila do Conde. E na época, a travessia do Rio Moju, ela estava em estudo, não estava definido. Então tinha uma torre, até um determinado ponto a torre estava mais ou menos definido. Aí tinha a travessia de um
igarapé, que eles chamam lá, né? Aí começava a subir um pouquinho e tal, tinha outro igarapé, e chegava na travessia do Rio Moju. Como não tinha definido onde que seria a torre da travessia do Rio Moju, foram feitas 3 sondagens. Uma bem na margem, 50 metros ré e 50 metros ré, ou seja, 100 metros para trás ainda da travessia do rio. E no meio, entre onde seria a torre final e a torre que estava definida para ré, tinha uma nuvem. Naquela época o perfil e planta era papel, né, cara? Papel. Aí tinha uma nuvem, né, cara? E aquele troço ficou. Aquela nuvem ficou, a sondagem foi feita, inclusive a sondagem foi feita por uma empresa lá de Belém, que eu subcontratei, porque era um sondagem de 50 metros, fugia totalmente o meu equipamento que eu levei, que era fazer sondagem de 10, 15 metros, né, cara? Então não compensava. Os caras fizeram aí, mas eu fiquei lá, eu fiscalizei os caras eram um bom de serviço, tá? Até era a empresa que o Navarro trabalhava, Geoforte, né? Rapaz, passou o tempo, e aí eu volto a dizer que eu sou um cara de sorte. Eu estou em Moju e estava fazendo um serviço que o Sanguinete pediu lá, que era teste de arrancamento, e descobriram que a tal da torre, essa torre, que estava programado estaca de 23 metros, estava dando estaca de 40 metros e não estava dando nega. Aí foi aquele rebuliço e teve uma reunião com o pessoal das fundações também, porque estava dando um problema na cabeça da estaca, estava quebrando as cabeças da estaca. Então chamaram o cara que fabricava estaca do interior de São Paulo, chamaram o Navarro da Geoforte, que ele que estava cravando as estacas, e eu, porque eu estava na área, acabei participando da reunião. Aí me perguntaram, o que houve, Davi? Porque uma torre é para ser uma estaca de 23 metros e nós estamos com 40 metros lá e não dá nega. Estamos fazendo uma sondagem nova, assim, assado. Aí eu falei, cara, eu não sei, eu só indo no campo para ver, né? Aí saiu aquela turma toda, chegamos lá no campo, cara. Não tinha nada a ver. A torre foi a torre do meio, a tal da torre da nuvem. Que não foi feita. Que não foi feita. E, para minha sorte, os caras que estavam fazendo a sondagem eram a mesma empresa. Aí o cara me conheceu e veio, doutor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, cara, tal. E aí, estamos aqui de novo, pô. Falei, cara, tu vai me fazer um favor. Vem cá. Chamei, juntei todo mundo e falei assim, o rapaz aqui que fez a sondagem da outra vez para mim, ele vai mostrar para vocês aonde que ele fez a sondagem. Aí o cara falou, não, nós fizemos lá, onde estava levantando a torre a ré, e fizemos lá, onde estava fazendo a torre avante. Aqui não foi feita sondagem. Muito provavelmente estava embargado, né? Alguma coisa Não. O projeto não tinha definido se ia ter aquela torre no meio. Torre, entendi. Entendeu? E se ia ser um vão só ou se ia ter. Colocaram a torre no meio. E a torre de trás, ela mudou de número. Se fosse 23,2, virou aquela, era 22,2 foi para frente. A hora que ela chegou lá com 22,2, o pessoal da Marte pegou a sondagem da 22,2. E era 23 metros. Meu Deus. Aí deu no que deu, né, cara? A única coisa triste da história é que na reunião, na hora de fazer a ata, eles não admitiram que o erro era de projeto, entendeu? Aí colocaram que tinha havido uma falha na sondagem. Acharam. Claro, porque ficava melhor, né, tirar o deles da reta e deixar, como sempre, nas costas da sondagem, né, cara? Com certeza. Eu sempre falo, né, nas minhas postagens, Davi, que investigação geológica e geotécnica de qualidade é um investimento, não é custo. A gente tem que ter isso em mente como investimento. Qualquer empreendedor, qualquer dono, o projetista tem que ensinar isso para o dono, o homem do dinheiro, para ele entender claramente que ele nos passar informações que a gente vai ter dúvida como projetista. Nós vamos aumentar volume, nós vamos aumentar comprimento, porque eu vou ter insegurança. Talvez isso não é suficiente, porque como eu não tenho um estudo completo, talvez eu estou aumentando, mas não é o suficiente, né? E você consegue passar para a gente qual que é na sua opinião, é a importância da investigação geológica num projeto de engenharia? Sua opinião? Cara, 100%. 100%. E, assim, não tem, cara, em qualquer projeto de engenharia, você tentar construir alguma coisa sem conhecer o subsolo.
Entendeu? Porque, como tu acabou de falar, mesmo conhecendo com sondagens em vários locais, tu ainda tem problemas de indefinição. Tu chega lá, tu encontra alguma coisa que não estava prevista. Porque a fundação, ela não é do, como é que chama, o diâmetro de uma sondagem, o máximo que tu faz num diâmetro de sondagem rotativa, vamos dizer, é 10, 4 polegadas. 10 centímetros, entendeu? E a hora que tu abre uma fundação aí, um tubulão é no mínimo 80 ou 60, né? Tá? Então muitas coisas podem acontecer nesse miolo da abertura do tubulão, né? Tá? E então eu estou chamando muita atenção para a linha de transmissão, mas eu trabalhei com barragem também, e barragem é muito mais crítico que linha de transmissão, né, cara? Barragem é... Porque você fazer túneis, você fazer viaduto, fazer, como é que chama? O barramento em si, mas o próprio, como é que chama? A fundação do barramento, né? Sem ter um conhecimento da qualidade do solo, rocha, o que tu vai furar, o que tu vai quebrar. Tem que ter estrada, então, tu fazer corte em estrada. Se não tiver sondagem, tu não faz. Quer dizer, tu vai chegar lá, vai cortar o quê? Começa a cortar solo, daqui a pouco tu tem rocha e aí? Fica a pé. Né? Essa indefinição do que tu tem embaixo do subsolo só pode resolver ser com sondagem, cara. Nós já falamos, talvez a gente vá falar mais para frente, quando a gente fala sondagem, que na verdade a própria geofísica, né, cara, que é aplicada em muitos serviços de ferrovia, de rodovia, barragens, né? Existe um estudo preliminar, normalmente os caras fazem até a geofísica antes de fazer a sondagem, a programação de sondagem. Detectam alguns pontos mais críticos, mas a geofísica também ela tem que ser checada, né? E o que a gente percebeu, eu que trabalhei com geofísica, não com a geofísica executando, mas com resultados de geofísica e batendo com resultado de sondagem, nos idos de 98, 99, na barragem que eu estava lá, a gente percebeu assim, muita coisa errada, sabe? Mas não sei, esse erro, até onde que estava o erro? Se era o erro interpretativo, se era questões do equipamento em si não ter uma resolução muito boa. Tá? Então, eu acredito que hoje, com esses equipamentos novos, com novas tecnologias, esse tipo de problema não ocorra mais. Tá? Eu não sei se alguém, para explicar como é que funciona essa questão da geofísica, o cara te dá um perfil. Nesse perfil, ele te infere o topo rochoso, onde é que está a rocha, onde que seria um impenetrável. Aí tu vai lá, não, vamos checar se realmente a rocha, tu mediu lá no perfil do cara, não, a rocha aqui está a 5 metros. Aí de repente tu chega lá, vai fazer uma sondagem e a rocha não está a 5 metros. A rocha está a 7, está a 10, sei lá o quê. Né? Então isso aí acontecia muito. E isso na época tornava a geofísica um pouco desacreditada. Entendi. Tá? Mas ela não deixava de ser usada, não. Era checada, ajeitava daqui, ajeitava dali, mas foi muito utilizado. E eu acredito que hoje esteja muito mais moderno isso aí, né, cara? A gente precisa realmente ampliar o nosso leque de informação geológica, né? A gente vive um país que é o país do SPT, né? Exatamente. SPT. Não que eu esteja falando para a gente desprezar o SPT, não, jamais. Não, nunca. Jamais, mas a ideia de ter mais ensaios, mais informações que nos deixam com a assertividade bem maior, né? A gente tem um caso pouco tempo atrás, que a gente teve que reforçar as fundações de todo um empreendimento aí. As estacas helicoidais estavam saindo. Tinha derrubado 5 torres e elas estavam saindo mesmo. Sim, arrancando. Estavam em pé, estavam arrancando, né? E fomos verificar, né? Uma das questões que foi verificada é que o solo era colapsível. Então, o que acontecia? Na época de chuva, ele caía bruscamente a resistência do solo e essa estaca que estava lá ancorada começava a soltar mesmo. E numa época de chuva você tem mais vento, aí soma tudo, né? Você tem chuva, você tem mais vento, você tem mais carregamento e isso realmente prejudicou, né? E aí eu queria ver com você essa história de drone
inteligência artificial, essa história de trabalho, se já tem algum impacto na geologia, se tem alguma coisa que você esteja pensando de utilizar, de trabalhar com isso. Ah, não, por enquanto isso não está muito aplicável. Você tem alguma coisa para falar para a gente nesse sentido? Cara, na geologia de barragens, mineração, essas coisas todas, evoluiu muito, né, cara? Eu vejo, por exemplo, na área de barragem, a instrumentação. A instrumentação passou a ser o grande, como é que diria assim, o grande observador, teoricamente o cara que vai evitar os grandes desastres, né? Eu falo teoricamente porque essas barragens que caíram aí, elas eram instrumentadas, tá? Todas com inclinômetro, com medidor de nível d'água, e tudo elétrico, né, cara? Mas eu acho o seguinte, que mesmo com a tecnologia em alta, com essa alta tecnologia que o pessoal usa para monitoramento, o ser humano ainda é o bombeiro. Então, a hora que o equipamento de monitoramento te dá um sinal, tu tem que mandar alguém que conheça lá para ver qual a extensão que o problema pode causar. E eu ainda defendo, cara, por exemplo, vamos lá pegar o caso de Mina do Feijão, né, que foi a última da Vale aí que caiu, né? Naquela barragem, segundo informações que depois a gente... Tem muita fofoca, lógico, né, cara? Muita inverdade, muitas verdades. Mas eu tinha um geólogo que trabalhou comigo, que ele estava no campo, que ele fazia o caminhamento nas bermas da barragem, do barramento, e ele falava assim, pô, tem infiltração. A barragem era quase muito cheia de infiltração. E a infiltração, como a gente sabe, causa o pipe, né, cara? Casou o pipe, tirou o material fino de baixo, tu tá abrindo um buraco. A hora que a água vem com pressão, leva tudo, né? Então, assim, parece um troço simples. Lógico que não é tão simples assim, né? Eu estou simplificando, porque eu também não me aprofundei nisso aí, nem teria conhecimento para tanto, né? Mas dá para perceber o seguinte, a evolução técnica é muito grande, deve melhorar ainda, cada vez mais, mas eu acho que a mão de obra, um bom geólogo, um bom geotécnico ainda é imprescindível na obra. Sobre essa questão de drone, essas coisas todas, eu tenho feito alguns estudos aí de traçado, essas coisas todas, para levantamento de preço, e ele ajuda, cara, ajuda. Mas eu ainda prefiro a imagem de satélite, umas boas imagens de satélite, né, que hoje cada vez estão melhores, né, que um estudo bem qualificado, para a gente que tem algum conhecimento já que vinha, como eu falei, da aerofotogrametria, tu consegue uma boa interpretação de uma foto de satélite. Então, quanto mais maior a resolução das imagens, mais certeza tu vai ter no que tu está fazendo. Entendeu? E seria assim, cara, eu estou um pouco até desatualizado se tem novas tecnologias, né? O que eu tenho acompanhado basicamente foi isso aí. O que você está falando é uma coisa importante que você está falando, que a gente vai viver daqui a pouco aí uma crise de necessidade de profissionais gabaritados, né? Que é o cara que sabe avaliar o solo lá no campo, é o pedreiro, é o profissional específico e fundamental que tá sumindo do mercado, né? Então é muito importante. Mas, falando mais especificamente para esses nossos ouvintes aqui, a turma que está nos acompanhando, que são jovens, são estudantes, são pessoas que estão começando, e a gente tem que caminhar para o final. Infelizmente, o papo tá bom, mas a gente tem que caminhar para o final. Tem tempo. O que você aconselharia um jovem profissional hoje? A gente gosta de perguntar isso, essa nova geração, o que ele está precisando? Ainda mais você como empresário que está vendo essa turma nova chegar, o que você tem para falar para um cara que está mexendo com geotecnia, geologia? Qual é o conselho que você dá para ele? Não, cara, diz assim, primeiro o cara tem que pensar para qual o segmento que ele vai. Se ele vai para o segmento de geologia, ou se ele vai para o segmento de geotecnia, se ele vai para o segmento de meio ambiente. E a partir daí ele tem que procurar, eu acho que o estágio é fundamental, para ele ver se ele vai gostar do segmento que ele escolheu. Porque o que eu vejo, cara,
vem do meu tempo e eu não vejo isso aí ter melhorado, porque eu tive o exemplo tenho uma filha que é geóloga e eu acompanhei a formação acadêmica dela e, infelizmente, eu não vi ela estudar geotecnia na faculdade. Tanto que eu insisti para que ela fizesse a pós-graduação em geotecnia. Né? Então, eu não vejo se alguma faculdade de geologia hoje ainda dá ênfase para a geotecnia. Entendeu? A ênfase continua sendo a geologia para a mineração e hoje, como eu já tinha falado anteriormente, na área ambiental. Tá? O cara tem que procurar o que ele vai querer, o que ele vai gostar mais. Tá? Como eu estava falando, né, cara, a área de geotecnia ela é muito interessante, porque a gente fala geologia, geotecnia, muito falado. Quais são os aspectos geológicos, geotécnicos da área? E, na real, cara, geotecnia é independente da geologia no sentido de que você pega um mapa geológico, ele te dá as formações da região. Então, vamos citar aqui a Serra da Moeda. A Serra da Moeda tem quartzito, tem xisto, tem filito. Beleza. Aí vem lá o cara, um pedólogo, e fala, não, esse quartzito vai te dar uma areia, esse siltito vai te dar um silt argiloso, o filito vai te dar também uma areia variada, o itabirito vai dar o minério, aquela história toda. Isso é geologia tentando ser aplicada para a geotecnia. Mas o que a geotecnia abraça? A geotecnia é campo. Porque na geotecnia te interessa a condição física do material no campo, porque a geotecnia visa você fazer escavação, você fazer fundação, essas coisas todas. Não é esse o objetivo principal da geotecnia? Tá? Então, não adianta eu falar, não, lá eu tenho quartzito. Tá, mas o quartzito ele é uma rocha florando, ela está uma rocha sã, ele está uma rocha fácil de escavar, rocha difícil de escavar, que quando você fala em escavação na área de estrada é tipo 1, escavação tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? E a gente também em linha de transmissão costumava usar isso aí, solo 1, solo 2, solo 3, solo 5, sei lá o que for. Né? Então é mais ou menos isso aí. Você não pode... eu já tive consultas de empresa, falar, mas eu tenho mapa geológico, tu acha que eu preciso correr o trecho? Cara, não tem nada a ver. Entendeu? Esse ponto que você está falando, até me permite interagir aqui, é o que eu acho que é fundamental. Às vezes o engenheiro civil projetista, acha que sabe tudo. Está errado. A gente precisa da informação pedológica, a gente precisa da informação geológica, a gente precisa de todas essas informações num sentido multidisciplinar da coisa. A gente precisa acompanhar isso. Isso é fundamental para nós, né? E esse trabalho. Ô, Davi, eu quero te agradecer por você estar com a gente. Que aqui. Isso, cara. Foi muito bom. Eu é que tenho que agradecer para ti aí pela oportunidade. Foi excelente. A gente, numa próxima oportunidade, aprofunda mais. Estamos trabalhando junto, estamos continuando estudando, né, Davi? A gente está aí fazendo as normas para a linha de transmissão, de geotecnia, de investigação geológica, geotécnica, né? A gente está trabalhando junto. Eu te agradeço. Sua experiência realmente é muito importante, seu aprendizado e tudo que você fez, tá bom? Pessoal, nós estamos aqui então fechando mais um podcast, mais uma entrevista, na certeza que a gente está se aprimorando aqui com várias pessoas e profissionais gabaritados, aprendendo da profissão, aprendendo da experiência de vida, aprendendo de todos os aspectos da geotecnia, da geologia, da engenharia. Na certeza que esse canal contribui para as pessoas, eu peço a você, compartilhe essas informações, compartilhe essa entrevista, dê o seu like no canal e compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima. Um grande abraço.